A neurociência já nos mostra que quando nós imaginamos com clareza mental uma cena, um objetivo, já se cria no cérebro a estrutura neuronal para aquilo, como se criassem as circuitarias neuronais prontas, ou seja, a gente visualiza, a gente cria, a gente prepara para a ação. Então, vender é um processo de imaginação, é um processo de convidar o cliente ao imaginário. Está começando mais um episódio do nosso Click Mix Talks. Meu nome é Karina Domingues, eu sou o CEO da agência Click Mix. E eu sou Jefferson Santos, sócio fundador da Click Mix. E nós estamos recebendo aqui hoje o Vinícius Campos. Ele é neurocientista e hipnoterapeuta, estuda a mente humana desde 2013 e já ajudou mais de 4.000 vidas a restabelecerem sua paz mental e emocional, assumindo o controle de suas vidas de forma definitiva, livre da ansiedade e do medo. Atualmente, o Vinícius é especialista no combate à ansiedade e doenças de cunho emocional. Vinícius, muito obrigada pela sua presença e seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, obrigado pelo espaço e vamos falar sobre mente, cérebro e comportamento. Isso aí. E nós estamos recebendo aqui, junto com o Vinícius, o Lucas Naves. Ele é neurocientista, escritor e professor e iniciou a sua jornada na hipnoterapia na adolescência. Atualmente é a maior autoridade em hipnose da América Latina, tendo formado mais de 20.000 alunos em suas formações. Estudou com os fundadores da PNL e se tornou Master Training em Programação Neurolinguística. É psicanalista doutor honoris causa em psicanálise, pós-graduado em neurociência pela PUC e mestrando em neurociências. Foi reconhecido pela Corte Brasileira de Letras, Artes e Ciências como melhor professor em hipnoterapia do Brasil. Desenvolveu técnicas e protocolos inovadores dentro do desenvolvimento pessoal e é autor de 6 livros best-sellers. Lucas, seja muito bem-vindo. Um prazer estar aqui, obrigado pelo convite, teremos um papo incrível aí sobre a mente humana. Isso aí, show de bola. Vamos começar aqui, Vinícius, eu quero começar te fazendo a primeira pergunta aqui. Para a gente colocar todo mundo aqui na mesma página e o pessoal, acho que compreender todo o contexto do conteúdo que vocês vão trazer, que eu tenho certeza que vai estar riquíssimo aqui. O que é PNL? Quando a gente fala de PNL, basicamente, eu falo sobre programação neurolinguística. E o que isso quer dizer? É como se nós pegássemos toda essa informação de fora, como eu filtro ela na minha mente e como eu devolvo. Se nós formos olhar de forma muito genérica, e a gente pode olhar para a PNL também como a arte da excelência humana, muito ligada à comunicação. Então, quando nós falamos em PNL, nós estamos falando de algo muito, eu posso chamar extraordinário, porque foi algo que literalmente mudou a minha vida, no sentido de como olhar a comunicação, como olhar as outras pessoas e principalmente como me entender como ser humano, né? E me entendendo como ser humano, como eu ia devolver isso para o mundo. Ou seja, a PNL está totalmente ligada a pessoas. Excelente! E a gente vai trazer então esse assunto aí do PNL e da hipnose para o nosso lado de vendas aqui, né? Como usar a hipnose e a PNL para vender mais. É possível? Com certeza é possível, até porque a programação neurolinguística, ela estuda a comunicação. Quando a gente estuda a comunicação, não se trata apenas de uma escuta apenas ativa, mas passiva também. Não só de um comportamento que influencia, mas que também decodifica o padrão do interlocutor, né? A PNL, como um modelo de aprendizagem e também como estudo da excelência humana, ela pode modelar os melhores e maiores especialistas em vendas e decodificar o padrão deles. Então, se a gente pegar os maiores vendedores do mundo, aqueles que têm resultado, um programador neurolinguístico, ele consegue decodificar, sistematizar o trabalho desse vendedor e criar um modelo simples, fácil e dinâmico. Tem uma frase que um dos criadores da PNL, o Richard Bandler, traz, que é: nós pegamos o que as pessoas fazem de melhor, sistematizamos isso e tornamos isso um modelo ensinável, replicável. Ou seja, como a PNL é uma habilidade mestra, é a habilidade de aprender habilidades, significa que eu posso aprender
qualquer outra habilidade, inclusive vendas. Não só aprender sobre vendas, mas a PNL em si, por ser o estudo da comunicação, você se comunicando melhor, você transmitindo melhor a sua mensagem, você sabendo escutar melhor, entender melhor aquele que é um possível cliente, obviamente você vai conseguir também transmitir com mais clareza a sua venda. Excelente, eu acho que você tocou num ponto importante, Lucas, que é o vendedor escutar o cliente. Isso. E hoje a gente tem muitos vendedores que falam muito mais do que o próprio cliente, não escutam ele. Exato. E não conseguem sucesso em vendas por conta disso, né? A gente costuma falar que, eu, né, como especialista aqui de vendas, tudo, eu falo que as pessoas, elas compram pelos motivos delas. Sim. Né? Quando você consegue entender, entrar talvez ali de uma certa forma, fazer as perguntas corretas para poder entender de fato o que aquela pessoa está buscando quando ela, né, te procura e tudo Sim. mais, você consegue traçar um caminho ali na mente daquela pessoa para que ela entenda que a tua solução é melhor. Mas eu quero perguntar para você, Vinícius, como que a gente usa, isso é para mim, que eu estou aqui para aprender Sim. também, como que a gente usa assim, estratégias do PNL, da hipnoterapia para poder convencer mais aquela pessoa, mas não para um lado ali, né, de só persuasão para o lado ruim, mas de fato realmente para que a gente seja mais convincente naquilo que a gente está tentando vender. Por exemplo, muitas vezes o que acontece vamos falar de emoção. Emoção a gente não consegue tangibilizar. Então não é algo que é palpável, diferente de você ir lá e comprar um iPhone, por exemplo, um carro zero. E pelo fato de não ser palpável, a gente imagina que nunca vai chegar, nunca vai acontecer. Então, por exemplo, quando alguém chega na minha frente, principalmente na clínica, é como se eu fizesse ela tangibilizar aquilo que ela ainda não está enxergando. Por exemplo, uma única palavra, imagine. Imagine você vivendo com isso para daqui 10 anos. Você quer conviver dessa forma? Aí a pessoa, ela não quero, jamais. E aí, isso é uma forma de começar a tangibilizar. Então, essa questão da escuta passiva, da escutatória, dessa escuta ativa mesmo, e levar a pessoa para uma compreensão de onde ela está, para onde ela quer ir, é o ponto principal, tanto da hipnoterapia quanto da PNL. E aí a gente estava conversando sobre isso, né, sobre vendas. Você efetua uma venda alinhada com os teus valores e com os teus princípios, a pessoa sai feliz, porque ela comprou aquilo que realmente faz sentido para ela e está todo mundo bem. Então, assim, você faz, de fato, eu uso muito essa palavra, né, compreender. Porque daí ela fala assim, poxa, é isso. Faz sentido, Lucas? Total. A gente estava falando hoje sobre pitch de venda, né? Muitos players fazem pitch de venda e no início da minha carreira eu não fazia e sempre vendia muito. Nossa, o Lucas não faz pitch. Eu comecei a fazer recentemente alguma coisa, mas bem brando. Porque acontece muito no mercado de muitos players fazerem pitches agressivos e não entregarem metade daquilo que foi prometido. E aí queima. Eu sempre preferi focar no relacionamento com o cliente e gerar um conteúdo de imenso valor. Tanto valor que o próprio cliente vai me perguntar de outros cursos. Escuta, mas eu quero continuar. Onde mais eu estudo? Então eu falo, inclusive eu tenho uma formação master, eu tenho uma formação de mentoria, eu quero saber mais. E aí eu ofereço. Então, e se a pessoa não comprar, a gente continua tendo um relacionamento nas redes sociais, acompanhando meus produtos gratuitos. Então eu penso que a venda ela não deve ser o objetivo único. É o relacionamento e a venda ela vai acontecer naturalmente. Quanto mais conteúdo de valor você entregar, estou falando da nossa área, somos treinadores, né? Quanto mais conteúdo de valor você entregar, quanto mais verdadeiro você for na oferta, mais durabilidade vai ter. Eu já trabalhei ao longo da minha carreira com estrategistas de marketing que vez ou outra falavam assim, dá uma mentidinha aqui, né? Diz isso e aquilo, fala que são as últimas vagas. E eu falava assim, não, eu só vou falar que são as últimas vagas se realmente forem. Então, quando eu faço um pitch de vendas, estou anunciando um curso para o final do ano, eu não vou falar últimas vagas, eu falo, gente, é o lote inicial, a condição é essa, não é mesmo? Está em últimas vagas? Não, realmente é últimas vagas. Quando a gente vai fazer uma semana de lançamento, onde muitos players lançavam uma semana grátis
e no final te vendi alguma coisa e as pessoas se sentiam enganadas no sentido de, caramba, não entregou o conteúdo e no final ainda me vendeu, eu adaptei isso. Então, quando eu vou fazer uma semana grátis, eu falo, olha, vai ter uma semana de introdução à hipnose, as aulas são gratuitas e no final eu vou abrir uma oportunidade para quem quer se especializar mais nessa área. Então, eu já aviso que eu vou vender, eu já aviso como vai funcionar. Então, você trabalha com a verdade. Eu acredito hoje que a verdade vende. Você não precisa ficar contando historinha, você não precisa, porque os truques vão sendo manjados. E você até pode aplicar e dar um certo retorno, mas a durabilidade é pequena, porque esse cliente vai se frustrar lá na frente, vai ver que você enganou ele, que você prometeu coisas que você não pôde cumprir, que você não teve a palavra correta, a palavra honesta, e não vai comprar mais de você. Então vale mais a consistência, o relacionamento, do que essa busca insana pelas vendas que muitos se arriscam, como a última bolacha do pacote, né? E não é por aí. A gente tem uma linha de raciocínio diferente. Vender é muito bom, todo mundo vende alguma coisa. Temos que desmistificar, né? Medo de vender. Não, todo mundo está vendendo alguma coisa. O contador, o advogado, está todo mundo vendendo a sua imagem, o seu trabalho, o seu status, um serviço, um trabalho. Mas trabalhar com a verdade é sempre a melhor técnica. E pegando um gancho do que o Lucas falou, por exemplo, Dale Carnegie diz assim, torne-se verdadeiramente interessado nas outras pessoas. Então, assim, eu tive um resultado muito prático nesses últimos dias de uma formação, estava até comentando com ele, que tinha 3 pessoas lá dentro que tinham feito uma mentoria comigo. Essas pessoas, elas já estavam falando da mentoria. E eu não precisei absolutamente abrir um pitch de vendas para falar. As pessoas estavam, quando que você vai falar do negócio aqui? Só que por quê? Porque está alinhado com os princípios, com valores, com aquilo que realmente eu falei e entreguei. E aí o fator ele acontece de ordem natural, né? Então, assim, quando você pega um pitch de vendas muito agressivo pela emoção, você está pegando pela emoção. No meio do caminho, você sofre grandes riscos de você perder essa pessoa. Para sair falando mal ou isso, aquilo, por quê? Porque ela não estava preparada emocionalmente para estar lá. E aí é onde tudo se perde, né? Exato, a promessa. A pessoa promete e nem sempre pode cumprir aquilo. E aí dá ruim. E como que a gente pode usar, né, dentro dessa técnica da hipnose, Vinícius, para poder controlar uma conversa? Na verdade, assim, eu acredito que tudo é hipnose, né? Quando você está assistindo uma novela, quando você está com tanto problema na cabeça, que você passa num cruzamento, você se perde. Agora, como que você vai utilizar a hipnose para vendas, por exemplo? O que são os gatilhos? Reciprocidade, autoridade, escassez. Tudo isso é um empilhamento emocional que vai te disparar uma emoção. E isso vai te gerar um comportamento, uma ação, um resultado. Então, quando você entende e compreende a hipnose, eu estava até falando que é como se fosse uma arte marcial, sabe? Você tem o poder de decisão de falar assim, peraí, eu entendo que isso é um pitch de vendas, eu entendo que aqui tem um gatilho assim, assim, assado, e eu quero cair, e tá tudo bem, né? Porque eu tô aceitando essa condição. Só que tem coisas que você olha, pelo fato de você compreender, você fala assim, não, isso eu não quero. Qual seria o melhor caminho, então, para você trabalhar as questões da hipnose? Primeiro, entendendo e desmistificando ela. Esse é o melhor caminho. Por quê? Primeiro, as pessoas imaginam que hipnose é mágica, é magia, tem relação com religião, que você vai olhar para a pessoa e vai dormir, ou que é um controle de mentes. Não, na verdade, a hipnose está ligada à comunicação também, que é o que acontece no nosso dia a dia. Então, como que você vai usar a hipnose para trabalhar a tua comunicação e a venda? Depende do teu objetivo. Então, no meu caso, por exemplo, como é vender a terapia, é levar a pessoa para um ambiente seguro que faça com que ela entenda que aquele é o momento dela comprar. Por quê? Porque, realmente, se não for dali, não vai mais acontecer em outro processo, porque senão ela vai se arrastar ainda mais. Ah, Vinícius, mas e o valor? Peraí, vamos tangibilizar isso. Aí onde entra a hipnose? Para fazer ela tangibilizar. Olha, você comprou o teu iPhone? Quanto você pagou no teu iPhone? Tá, vai te levar para algum lugar, isso e aquilo. Mas e tua emoção? Isso e aquilo. Aí o que acontece? Ela começa a tangibilizar aquilo que é intangível. Aí sim o processo acontece.
Então, eu uso muito da hipnose numa questão de verbalização para trazer isso para a venda, para um fechamento, mas sempre alinhando aos 2 princípios, que é valores e os princípios da pessoa. E detalhe, eu sempre digo assim, venda, quando parte dos 2 lados, é uma venda. Quando parte de um lado só, aí vira uma questão de... sei lá, de concorrência, alguma coisa nesse sentido, sabe? Eu vejo a venda que tem que partir dos 2 lados. E aí sim, eu posso chamar isso de venda. Agora, quando parte de um lado só, aí para mim é interesse. Você sabe? comentou, Vinícius, de trazer a pessoa para um ambiente seguro para você poder vender. Mas a gente tem muitas pessoas que vão estar escutando aqui esse episódio e a venda deles a gente chama de inside sales. Eles fazem uma venda que ela é mais remota, né? Sim, ela é feita às vezes pelo WhatsApp, às vezes ela é feita via uma reunião, né? Um Meet, um Zoom, enfim. E como que a pessoa pode usar disso? Porque ela não vai ter como trazer aquela pessoa para esse ambiente. Como que ela vai poder, por exemplo, trazer esse seguro, né, vamos falar numa venda vender? de WhatsApp. Por exemplo, robô, esquece. Você tem que humanizar a tua venda. Então, quando a pessoa ela vê, primeiro, como que é teu nome? Ah, fulana, tal. São situações simples que você vai humanizando. E quando eu falo do ambiente seguro, é justamente isso. A pessoa veio, não é um robô. Ah, peraí, já desarmei um pouco. Qual que é o seu interesse? O que está acontecendo? Isso. Ah, entendi. E aí entra todo o princípio de venda. Você vai falar dos benefícios, tal, para depois você falar o teu valor. Então, isso é trazer para o ambiente seguro, de forma remota. E nesse momento, através da tua comunicação, imagine como seria, isso já aconteceu com você, você vai trazendo e tangibilizando isso, né? A gente utiliza muito, até a gente estava conversando, né? Eu utilizo muito esses scripts lá e funciona muito, assim. Hoje, a cada 10, eu recebo de muitos canais, né? Hoje, a cada 10 pessoas que entram lá, a gente tem isso metrificado, 8 fecham. 8 fecham. E são pessoas que são, entre aspas, descrentes no começo. Eu vim aqui porque o fulano me recomendou. Mas qual que é o segredo, Vinícius? 80% de conversão. Se tornar verdadeiramente interessado nas pessoas. Sabe por quê? As pessoas estão carentes de você falar assim, peraí, senta aqui. É isso. Porque primeiro quando ela vai para lá em particular, né, no meu negócio, ela já está buscando isso. E detalhe, tá? A primeira conversa que ela tem comigo, parece que eu já resolvi metade da vida dela. Só de conversar, de falar assim, peraí, eu tô aqui para te ouvir. Aí entra a escutativa, né? A escutatória. Peraí, fala, só fala. Ah, porque aqui eu não sou julgado, porque isso e aquilo. Então, a conversa, o fechamento, ele vai se transcrevendo por todo esse caminho, né? Mas ninguém me ouve, tal. Minha secretária está treinada para isso. E aí que é humanizar. Então, assim, eu particularmente, eu não gosto de um robô me atendendo. Aperte 1. Aperte 2. Então, essa humanização, trazendo todos esses scripts de objeção, essas palavras para tangibilizar, é muito importante. Isso vai de encontro com o que o Lucas falou, né? De ter um processo que é replicável. Sim. Né? Você usar de scripts ali para poder conduzir. Vou te dar um exemplo do Lucas, por exemplo. O Lucas, quando ele me mandou uma mensagem, que eu vi que era ele, porque normalmente quando a gente vê os players assim, ele responde, mas é alguém da equipe. Uhum. Que eu ouvi a voz dele, falei, caramba, é o cara. O cara tá falando comigo? Aí eu falei, caramba, esse aqui é de verdade. Entendeu? Então, né? Me ganhou. E era ele mesmo, não era nem alguém da equipe. Não, era ele mesmo. Claro, tem que não dá para fazer isso com todo mundo, né? Alguém tem que dar aula também, né? Mas em alguns casos, sim, se precisar, eu acompanho e se precisar eu mesmo mando um áudio, eu mesmo troco uma ideia porque humaniza. A gente tem o lema que é pessoas compram de pessoas. Até por isso o meu instituto chama Instituto Lucas Naves. Não é, sei lá, WCH, hipnose, não, você não sabe nem quem vai dar aula, não, é o Lucas Naves. Então você sabe que você vai encontrar o Lucas, que é ele que vai te atender, que é ele que vai te ensinar. E no processo de vendas, a
a PNL, a hipnose, pode ajudar de algumas maneiras. Por exemplo, criação de rapport, né? Rapport é a empatia, é o vínculo, é isso que o Vinícius falou, é o olho no olho, é o saber escutar, é o não julgar, é entender a subjetividade daquele cliente, sabe? Qual é a necessidade dele? Às vezes nós estamos tentando encaixar um produto para um público, mas eu poderia criar um produto específico para o que a pessoa precisa. E aí eu que me adapto a ela, e não ela que tem que se adaptar ao meu produto. Na nossa terapia, a gente faz assim, não é a gente que se adapta à pessoa, né? É a pessoa que se adapta a gente se adapta à pessoa. É o contrário, porque não é um método rígido, sistemático, ele é maleável. E quando fala de vender com hipnose, na verdade, as pessoas pensam que você vai hipnotizar ela para vender, né? Durma, a partir de agora você vai comprar os meus produtos e vai acordar e vai esquecer. Mas tem como? Que eu te hipnotizei. Mas tem como? Só para saber. Olha, não quero desse fazer jeito, não, mas só para saber. Não desse jeito. E se fosse, não seria ético, sabe? A gente usa a hipnose no consultório para tratar fobias, traumas. Agora, a linguagem hipnótica dá para se utilizar, que é uma linguagem persuasiva, né? Um dos grandes ícones da hipnose chamava-se Milton Erickson. E a linguagem que o Milton Erickson desenvolveu, ela é estudada por equipes de vendas hoje, porque é uma linguagem que era utilizada em consultório para tratar pessoas, mas que é extremamente persuasiva para vendas. Vou dar um exemplo. Você chega num restaurante e o garçom fala assim, aceita bebida? Aí você, não. Mas se ele falar assim, num dia quente como hoje, hein? Fiquei aqui imaginando como seria se você pudesse escolher um chopp bem geladinho, aquele que desce, sabe, assim, refrescando a garganta. Você preferiria o chopp claro ou o escuro? Olha, então ele convidou a experiência, ele gerou imagem mental, sensação visual, sinestésico, e aí ele fez um comando que é chamado de falsa ilusão da escolha. Se você quer um chopp claro ou escuro. Está embutido o princípio de que você vai tomar o chopp. Não é mesmo? Eu não estou falando, quer um chopp? Da mesma maneira, ele poderia falar assim, olha, aqui na nossa casa, nós temos um prato especial, que é a picanha da casa. Essa picanha, ela vem assim, Imagine só, como seria você cortando essa picanha e ela, sabe, desmanchando no seu prato. Esse prato, ele realmente é o principal da casa. E somente hoje, ele está de X por Y. E nós temos apenas algumas unidades no nosso estoque. Você aceita a porção média ou a grande para a família inteira? Isso é fazer uma venda, é uma consultoria, não é um tirador de pedido. Tem frase que não vende. Por exemplo, você vai numa farmácia, você vai numa loja de departamento e a caixa fala assim, algo mais, senhor? Você já comprou alguma coisa com algo mais? Algo mais, senhor? Não. Mas se ela falar assim, se o senhor aceita um sundae por mais R$4, opa, já ficou interessante, né? O senhor aceita um pudim que está na nossa promoção da casa, né? Um pudim cremoso? Você aceita uma caipirinha? Então, eu dei nome, eu dei vida, eu dei expressão àquilo. Então, o processo de vendas é você tornar a experiência interessante. A pessoa conseguir se visualizar usando o produto, ela tendo resultado com aquele produto, ela sentindo, e aí, fazendo sentido para ela honestamente, ela fala, eu quero esse produto. Então, eu não preciso te empurrar ele. É diferente daquele tirador de pedido também, que na internet só manda o link. Você quer comprar o curso? Ctrl+C, Ctrl+V, compra aí. Não. Qual é a sua necessidade? Então, tem pessoas que escrevem para mim assim, eu quero fazer seu curso. Eu falo assim, qual é a sua necessidade? Você quer ser um treinador? Você quer ser um terapeuta? Às vezes, não, eu só quero controlar a minha ansiedade. Então, eu falo, às vezes não é curso que você precisa, é de uma terapia. Ou de um curso de auto-hipnose. Eu não vou vender um curso de formação de hipnólogos para ela, porque ela não vai ser hipnóloga. Ela quer apenas controlar a ansiedade, ela está pedindo um curso. Então, assim, o que você está precisando? E aí eu posso ter um produto para isso ou criar um produto sob medida para isso. Então, é um relacionamento sob medida, que sim, não tem problema ser persuasivo, não tem problema você usar da sua boa comunicação para elucidar, para clarificar a importância do seu produto. Mas como o Vinícius falou,
respeitando os princípios éticos, os valores, os princípios, fazendo o que você gostaria que fizessem com você. Porque a gente também é cliente de outros lugares. E a gente fica incomodado quando o vendedor passa do ponto. Sabe aquela loja que você entra, que o vendedor cola em você que nem um carrapato? Você fala assim, eu vou sair daqui porque eu não estou à vontade. Sabe? Deixa à vontade, eu quero pegar nas coisas aqui. A pessoa fica ali na tua cola e às vezes quer tanto vender que você fala assim, eu não vou comprar o seu produto. Então é esse meio termo, é esse bom senso. Que é basicamente conduzir e direcionar. Isso. Né? A pessoa ela vem com 300 mil escolhas que nem ela sabe e através da tua boa comunicação você vai conduzindo. Eu estava em um local e o rapaz, assim, a gente conversando aqui, o rapaz passou a falar, eu acho que eu não acredito muito nisso aí, não. Eu falei, faz o seguinte, então, você já jogou... Assim, ó, o cara lá na outra ponta, eu falei assim, você já jogou par ou ímpar? Ele falou, já, então vamos jogar daí. Você sabe que um 3 e 5 é ímpar, 2, 4, 6 é par, né? Escolhe aí, par ou ímpar. Daí ele, tá. Aí eu tinha escrito num papel assim, aí ganhei, aí eu falei assim pro cara, o que tá escrito aqui? Ele falou assim, que você ia ganhar. Ele falou assim, isso é hipnose. Você entende que você falou ímpar, mas você poderia ter jogado par. Mas eu te conduzi a você falar o que você queria. Ele falou, entendi. Então, são técnicas ali que você consegue, de certa forma, desenhar um pouco melhor na mente do teu possível cliente que aquela solução ali pode Pra ser direcionar. Deixa eu dar um outro pra exemplo. direcionar, né? Dentro da PNL, a gente estuda os sistemas representacionais, que é o sistema VACOG, visual, auditivo, sinestésico, olfativo, gustativo. Então, vamos supor que eu percebo pela linguagem da Karina que ela é mais sinestésica, né? Então, ela é mais emotiva. E aí... Ele já fez, gente, o raio-x. ela Tenho se emociona certeza. com facilidade. Ela é uma pessoa que às não, vezes... agora eu tô em dúvida. Como que você já fez essa leitura? A gente bate o olho e já sente, né? É o campo também. Mas, assim, pela sua forma de se expressar, pela sua forma de conduzir, eu percebo que você é muito emotiva. Então, se você está muito feliz, está muito feliz. Se você ficar triste, todo mundo vai ver que você está triste. Se você estiver emburrada, não vai ter como esconder que você está emburrada, você não vai saber disfarçar. Tem muitas pessoas que falam Se pra mim alguém- que eu falo com a minha cara. Você é muito expressiva. Expressiva. Então, assim, se alguém tá com um problema muito grande, você tem muita empatia, você acaba puxando para você. Tem que tomar cuidado porque você se associa. Então, assim, isso não é certo ou errado, é só a sua característica. Certo? É uma característica Jeff tá sua. assustado ali O agora. Jefferson é mais auditivo. Ele é mais analítico, ele é mais de dados, ele é mais auditivo, ele é mais dissociado. Às vezes tem que chamar assim, não, vem, foca aqui. E quando ele foca total. Mas às vezes uma coisa acontece e ele sabe se manter separado. Ele precisa ter uma lógica para tomar decisões. Ele vai, não, deixa eu pensar um pouco mais. E aí, baseado na lógica dele, ele vai falar, ok, vamos por aqui ou vamos por ali. Faz sentido? Faz sentido. Ou E seja, olha, se eu falar ainda pra vocês que esses dias eu tava num tete-a-tete ali com o patrão... E a gente tava justamente ali, eu costumo brincar que eu discuto sozinha aqui, Sim. né? Porque o Jefferson, ele é muito tranquilo. E aí, eu falei pra ele, olha, eu sou muito lado emocional uhum, e você é muito lado racional. sim, Eu falei, a gente precisa aprender um com o outro Isso. né? Tudo bem que assim, tem uma amiga minha que falou, vocês se complementam dessa forma. Dá certo justamente porque um complementa o outro, né? Nesse sentido. Eu costumo falar que ele é meu equilíbrio aqui. Mas eu falei para ele que a gente eu preciso aprender um pouco mais esse lado racional, sim. porque justamente por decisões ali, muito emotivas e tudo mais, mas ele também tem que aprender Sim, esse há lado vantagens emocional e desvantagens nas duas áreas, vamos dizer assim. Tanto quem é mais emotivo quanto é mais racional. E é justamente ótimo isso para negócios, porque um complementa o outro, é como o yin e o yang. Se tem dois emotivos ou dois muito racionais, o negócio pode chocar, pode ser muito daquilo. Mas aí o que um PNLista faz? De posse dessa informação, através do gestual, através dos predicados linguísticos que vocês utilizaram, ou seja, os verbos, advérbios, adjetivos que vocês mais utilizaram, eu construo um roteiro de venda personalizado. Então, você é muito do sentir. Eu vou evitar falar com você assim, ó, veja, note, racionalize, observe. Eu vou falar mais isso com ele. Com você eu vou falar assim, sabe, Karina, eu senti de te falar uma coisa.
eu senti uma intuição aqui, algo veio muito forte para mim. E aí essa linguagem que eu utilizar vai entrar em ressonância com a sua, porque é a sua linguagem. Então eu vou usar uma linguagem mais espelhada na sua, emocional, e vou usar uma linguagem mais racional. Eu sei que para vender para você, eu vou ter que construir uma lógica, eu vou ter que trazer mais informações, mais dados. Para você, talvez não seja necessário, se você sentir na tua intuição que aquilo vale a pena. Se você sentir, sabe, aquele quentinho no coração, que fala assim, nossa, estou acolhida, estou em casa e é aqui que eu vou Ele comprar. pede desconto, tá? Isso. Ele pede Porque desconto. ele vai pro racional e aí a lógica dele entende aquilo. E talvez você não peça porque você... Não, eu já comprei ideia, eu já senti aqui que é isso, eu já percebi isso e tá tudo certo. Então, o que um PNLista faz para vender? Ele entende a subjetividade do comprador e adapta o modelo de venda para falar a mesma coisa. Então, vamos supor que eu sou um representante comercial e eu visito farmácias para vender meus produtos. E eu sei que aquele tem comprador que ele precisa ver para quê? Para crer. Eu falo, não, eu vou levar o produto para ele ver. Tem gente que precisa pegar o produto. Tem gente que fala assim, não, se você falar, tá falado. É auditivo, precisa ouvir. Não, se você está me falando que o produto é bom, então pode trazer. E às vezes a gente queima na largada porque a pessoa é muito auditiva, eu estou falando de sentir. Às vezes a pessoa é muito sinestésica, eu estou falando de ver, e ele não quer ver, ele quer sentir. Você entende a importância disso? Na PNL a gente chama de canal drive. Ou seja, todos nós somos visuais, auditivos e sinestésicos, assim que a gente interage com o mundo. Mas todos nós temos um canal drive que funciona mais. Mais predominante, né? Então, assim, tem gente que é extremamente visual. Sabe aquela pessoa que vê um cabelinho na sopa? Fala assim, tem um cabelinho na sopa aqui. Nossa, ninguém viu. E ela pega e ela fala assim, é daquele cozinheiro ali, ó. Nossa. Ela sabe até de quem que é o cabelo. É pessoa que vê um detalhe na roupa, ela é muito visual. Então, você vai fazer uma apresentação para ela, não pode vacilar na apresentação. Um detalhe pode botar tudo a perder. Então, ela tem que... vai ser comprada pela visão. E tem gente que não, tudo bem. Você deu sua palavra, auditivo. Sabe? Você deu sua palavra. Então, eu acredito no que você está falando. Eu sei que esse aqui está com defeito, mas você está me falando que os outros estão ok? Eu acredito em você, ó. Auditivo. Entende a importância? E assim, aí entra a questão de ter a escuta ativa, porque quando ele fala, por exemplo, dos predicativos, da comunicação, eu posso chegar e falar, Karine, você viu a chuva? Você ouviu a chuva? Você vai entendendo de todo esse processo, né? E aí você vai conseguindo conduzir. Mas agora me interessou uma coisa. Como que, assim, o Lucas entrou aqui, a gente ficou por 30 minutos ali, acho que conversando um pouquinho, ele já bateu o raio-x e já fez toda a leitura aqui do Jefferson e minha. Mas existe alguma forma, assim, talvez alguma técnica que você pode compartilhar com a gente, Lucas, para ensinar os vendedores a poderem... Talvez não, assim, em toda a sua complexidade ou, né, como você faz ali tão bem feito, mas algo que o pessoal possa, talvez, escutar e amanhã já começar a aplicar? De como identificar isso, né? Porque é difícil, né? Você precisa, ali na hora de uma venda... eu gosto muito da venda presencial, mas eu faço ela também muita remota. Mas no presencial você consegue sentir mais tudo coisas. informa, né? Por exemplo, a gente chegou... O querido Jefferson foi nos servir um café. E ele fez uma apresentação do café ali. Ele falou, esse é o café mais torrado, esse aqui é isso, aquilo. O método de fazer é assim. Então, ele foi fazendo um método linear, passo a passo. Eu falei, olha, ele é um cara da lógica, ele gosta do passo a passo, ele gosta da coisa organizada. Então, se eu for construir uma linguagem com ele, tem que ter início, meio e fim. Tem que ter clareza. Então, isso foi uma informação. Então, não é técnica, é leitura, é capacidade de observar. Agora, tem técnica? Tem. Por exemplo, no nosso treinamento Practitioner de PNL, a gente tem uma técnica que se chama pista ocular de acesso, onde a gente consegue saber se a pessoa está criando uma história ou se ela está lembrando de uma história apenas pelo movimento dos olhos. Há uma relação dos nossos olhos com o cérebro. Você já deve ter percebido quando alguém fala assim, sabe... onde é que você passou o último Natal? E a pessoa fala assim, nossa, o último Natal. Aí ela olha para cima e para a esquerda para buscar aquela informação.
Então, os criadores da PNL descobriram que a maioria das pessoas que olham para cima e para a esquerda, elas estão se lembrando de uma história. Quando elas olham para cima e para a direita, elas estão criando uma história. Claro, isso é uma generalização, nem todos são iguais, é preciso calibrar e fazer perguntas para isso, mas a maioria sim. Então, uma vez que a gente entende como funciona essa pista ocular de acesso, sei lá, você tem um funcionário que ele chega e ele conta uma história e você não sei se é verdade. E ele diz onde ele esteve ontem à noite. Ele disse para você. Só que olha o tempo todo para a direita. É um sinal de que ele está criando a história e não que ele está lembrando. Isso é uma informação para mim. Da mesma maneira, quando a pessoa olha para baixo e para a esquerda, ela está indo para o diálogo interno. Ela ficou confusa, ela está pensando. Quando ela vem para baixo e para a direita, ela vem para o sinestésico. Então, pelo movimento ocular, um PNLista, ele está olhando tudo. Ele está olhando o gestual, ele está olhando o movimento dos olhos, ele está olhando a frequência da fala, né? A eloquência da fala, o tônus vocal, o timbre, a cadência. Porque mais de 50% da comunicação é não verbal, apenas 7% é linguística. Então, o corpo fala, as expressões falam, né? A gente consegue perceber se a pessoa está nervosa, se ela está calma, se ela está feliz, ou se ela está puta. São vários sinais que a gente vai decodificando e a gente vai criando pressuposições. Acho que posso vir por aqui. Não, acho que esse aqui eu preciso construir mais. Não, esse aqui eu posso ser mais direto. Esse aqui eu tenho que contar uma história. Não, esse aqui se eu contar a história vai me cortar. Tem que ser direto ao ponto. Porque senão eu tento vender igual para todo mundo. E todo mundo não é todo mundo. Todo mundo não é igual. Então, assim, eu quero vender para a pessoa. Quem é a pessoa? A não ser que você venda uma coisa em larga escala. Tá na prateleira, vai pegando. Mas se eu quero vender... É como terapia. Quando me perguntam assim, Lucas, como é que atende criança? Eu falo assim, bom, quem é a criança? É o Joãozinho. Do que o Joãozinho gosta? Quais são os seus super-heróis prediletos? Quais são as suas histórias? E a Maria? A Maria é outra história. Então não é como atende crianças, é quem é a criança. Não é como vende, é quem é a pessoa que eu quero vender. O que ela está precisando e como eu posso me adaptar a ela. Isso muda completamente e tira desse modo robotizado e automático de linha de produção que o Vinícius acabou de falar. Humaniza o processo. E a pessoa sempre lembra de você quando ela precisa daquele produto. É porque a maioria do que eu vejo é assim, é o foco na venda. Eu preciso fazer venda. E tudo que a gente está falando aqui é da venda para trás. Por exemplo, eu atendo muita criança. Tem criança que eu nem atendo na primeira sessão. Eu me jogo no chão. Vamos desenhar aqui. O que você gosta? Eu não falo de terapia, não falo de nada. Por quê? Porque daí eu ganhei a confiança. Nossa, o tio é legal, que bacana. Depois volta. Legal, vamos trabalhar. Aquele super-herói. Vamos fechar os olhos aqui, vamos imaginar que... Então, não estou preocupado em fechar aquela venda se vai dar certo ou não. Mas é ganhar confiança de todo esse modo que a gente está falando aqui, para que aí sim a gente tenha toda essa estrutura. Por exemplo, algo que acontece muito lá comigo. Tem alguns filtros que a gente chama de generalização. A pessoa diz assim, já tentei de tudo. Isso é o que eu mais escuto lá. Já tentei de tudo. Aí já me vem assim, onde ela falhou? Com quem ela falhou? Aí eu vou costurando a conversa até ela chegar e falar assim, nossa, eu já fui em tal ciclano, fulano, que aconteceu isso. Aí eu entendo que aquilo é uma objeção. E aí eu vou trabalhando aquela objeção. Entende? Então, esse olhar da venda para trás é importante. E aí a pessoa sai de lá leve, sem ninguém ter empurrado nada para ela, feliz de ter passado o cartão, porque ela sabe que está alinhado com tudo que ela busca e está tudo certo. Aí tem algumas perguntas e frases que são técnicas também que ajudam. Na PNL a gente tem o metamodelo, né? O metamodelo é uma forma de especificar a conversa. Então é como assim, a pessoa fala, nossa, poxa, eu não estou feliz. É vago, né? Aí você poderia perguntar, você não está feliz como especificamente? Quais dias da semana? Então é o quando, como, onde, quem, fale especificamente sobre isso. Então com essas perguntas, saindo do porquê um pouco, você consegue uma resposta. Porque se eu perguntar assim, mas por que você está triste? Porque, sei lá, o país vai de mal a pior. Ela jogou outra generalização para justificar. O porquê justifica.
Agora, quando você vai, como, quem, quando, onde, fale especificamente o que você precisa. Eu especifiquei a conversa. E também, faz sentido para você? Né? O que faz sentido para você especificamente? Né? O que você está buscando especificamente? Para a gente ter uma direção. Porque a pessoa chega assim, o que tem aqui para comprar? É muito vago, né? Então, quando eu apresento um produto, eu sempre gosto de falar assim, faz sentido para vocês que eu estou te propondo? E se não fizer, tá tudo certo. Posso ajudar com outras soluções. Porque às vezes você precisa de outra solução e eu estou tentando te empurrar um negócio que não é para você. E depois então, vai ser pior. Vai ser porque pior, a pessoa não porque vai comprar sobrar para novamente. mim a bucha, né? Sim. Então, quando eu faço uma proposta, a pessoa pede um desconto, pede uma condição melhor, e a gente consegue alguma coisa. Não, eu quero mais desconto, Aí a gente já entra num processo de negociação. Quantos outros clientes você consegue trazer para mim, indicar, para eu conseguir chegar nisso que você está buscando? Faz sentido para você essa troca? Ou seja, eu estou buscando um equilíbrio. Porque senão, vamos supor, a pessoa chega e fala assim, me dá 10% de desconto. Aí você dá 10%. Ah, não, eu quero mais, eu quero 20%, eu quero 30%. Não, peraí. Eu posso dar o produto para você. Mas o que você me traz em troca? Ou seja, vamos negociar? Faz sentido para você? Se você me indicar mais 5 pessoas, eu faço por metade do preço para você. Sabe esse ganha-ganha de não ter que tirar vantagem? Isso no mercado americano, eles fazem isso com qualquer coisa. Quando eles vão vender um carro, tá um carro lá por $5.000. Aí chega os caras para ver o carro e tal. O vendedor fala $5.000. Ele já jogou um pouco acima, porque ele sabe que vai ter que negociar. E o cara fala, 5.000, poxa, não, 5.000 tá muito caro. Eu pago 3,5. Aí o cara, não, 3,5, muito pouco. Não, eu consigo baixar por 4,5. Aí, nossa, 4,5 ainda tá caro. Eu pago 4. Aí o outro fala, o vendedor, não, 4,250 e não se fala mais nisso. Negócio fechado? Negócio fechado. Aí eles pegam na mão. Então, eu cedo um pouquinho, você cede um pouquinho. Eu cedo um pouquinho, você cede um pouquinho. Para não ser aquela coisa de tirar vantagem também. E saber falar não também quando a pessoa só quer tirar vantagem. A pessoa, ela só quer ganhar, ela só quer o bônus de desconto e ela quer porque quer, a hora que ela quer, do jeito que ela quer. E às vezes você perde a venda, mas você fala, olha, não tenho como fazer isso nesse momento. Mas para esse tipo de pessoa, tem como quebrar essa objeção? Você acha que tem como? Tem, tudo tem como. Vou dar um exemplo, né? Eu vendo cursos de hipnose e PNL. Obviamente, quando a gente está... É raro, né? Graças a Deus, mas quando a gente não está lotando uma turma, a gente consegue dar mais descontos. A gente precisa vender. Quando a turma está lotada, já quase não está cabendo ninguém, a gente corta o desconto. Ou dá muito pouco, aumenta o lote. Por quê? É demanda e oferta, é uma lei do mercado. Mas às vezes a pessoa, quando ela chega, e ela chega dando uma carteirada, né? Não, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, eu tenho não sei o que lá, eu também sou famoso. Então, por isso, eu quero estar no seu evento, e aí eu vou divulgar ele, e assim eu não pago. A pessoa vem dando as cartas, assim, eu adoro falar não. Você fala com gosto. Eu adoro falar não. Porque é uma forma de fortalecer o meu branding também. De falar, não, olha, agradeço, mas eu não estou precisando de divulgação. A gente tem uma ótima equipe de marketing. Eu não faço todo tipo de parceria. Mas quando a pessoa demonstra humildade, ela quer uma parceria de ganha-ganha, a gente escuta, quem sabe pode chegar, né? Mas quando a pessoa ela vem querer apenas tirar vantagem, ela vem querer se aproveitar de alguma coisa, nossa, eu falo não com gosto, e é libertador falar não. Falar, não estamos interessados nessa parceria. Obrigado. Você entendeu? Assim como quando tem seguidores, né? Apaixonado, e do dia para noite ele fala assim, não gostei daquilo que você falou. Vou te desseguir. E são escolhas, tá tudo bem. Siga o seu caminho. A gente não tem que ter posse de nada, sabe? Eu tô aqui mostrando o meu trabalho, mas eu também não vou me humilhar para caber na régua de ninguém. A gente tem diretrizes também claras. A gente tem regras, as pessoas têm que respeitar essas regras. Eu já fui dono de restaurante também. E eu aprendi isso em restaurante. Restaurante de madrugada, bar de madrugada, você não sabe o que vira o negócio. Os caras chegam, quebra a cadeira, briga, xinga, te ofende o funcionário. Tem que ter regra.
Não, aqui funciona assim, tem o segurança. Se passar do limite, tem a polícia. A gente está aqui para fazer o melhor trabalho, mas tem regras. É acreditado, não é a casa da mãe Joana. Você entendeu? A pessoa chega, ela quer fazer o que ela quiser e o cliente tem sempre razão e eu tenho que... Não, existem regras também. E isso a gente mantém o nosso respeito, mantém a nossa identidade, a clareza da nossa empresa. Você entendeu? Você não vai tirar onda lá dentro da loja da Apple. Você não vai chegar lá tirando onda e querendo botar as regras. Igual você chega num bar do Zé ali e fala assim, não, eu não quero que você faz o berute com ovo, não. Eu quero que você põe presunto. E o cara, não, claro, eu vou ali no mercado, eu vou tirar, eu vou dar um jeito para você, eu vou fazer o produto. Não, aqui o iPhone é esse. Não, eu quero pagar 3 mil no iPhone. Não, aqui é 15 mil. Por quê? Tá todo mundo comprando, então ele tá dando as cartas ali. Você não quer, você vai comprar o Samsung, tá tudo certo. Então, o que eu estou falando assim, seja muito legal, venda com coração, venda com honestidade, mas não faça uma venda que também vai doer no seu coração, de você saber que você vendeu perdendo, que não foi legal. Saiba falar não também, você não é obrigado a vender para todo mundo. Então, não é sobre quem vende mais, é sobre quem vende melhor. É diferente, não é quantidade, é qualidade. Que frase, hein? Não é sobre quem vende mais, mas é para quem vende melhor. Sim. Top. Eu gostaria de trazer aqui no contexto um clássico do cinema, que é o Lobo de Wall Street. Eu não sei se as pessoas que estão nos vendo aqui, se ainda não assistiu, eu recomendo, é muito bacana. É um filme do Leonardo DiCaprio, onde ele interpreta o Jordan Belfort. E daí lá naquele filme, o Jordan mostra uma cena que é a questão da venda de uma caneta. E daí ali ele coloca uma teoria que ele colocou como um sistema que seria da linha reta, onde existe uma abertura e o fechamento de uma venda. E ele comenta que a gente precisa correr o mais rápido possível da abertura até o fechamento para realizar essa venda. E se a pessoa que está sendo ali atendida, no caso o cliente, ele sai fora dessa linha, é onde ele começa a perder a venda. E daí gera as objeções. Então, eu acredito que ele tem que ter uma persuasão muito grande para utilizar esse empilhamento de técnicas para poder colocar alguns gatilhos ali e gerar a venda. Na opinião de vocês, o que vocês acham? Vocês acham que ele utiliza técnicas de hipnose e de PNL? O Lucas comentou numa palavra muito interessante que é assim, ó, branding. Branding é vender sem vender. Então, por exemplo, quando uma pessoa chega e o teu branding está estruturado, que ela já vê autoridade em você, praticamente ali é 90% de uma venda fechada. De como você se posiciona, de como você fala, de como está o seu local, de como está a sua clínica, enfim. Então, quando a pessoa ela já gera essa conexão, que ela já chega ao local, sabendo de certa forma como esse processo ele já está muito acompanhado, muito bem acompanhado. E aí você fazendo todo esse acompanhamento que o Lucas veio falando, né, de uma escuta mais ativa, o processo ele é fechado tranquilamente, sabe? Então, o que eu vejo muito, pegando esse exemplo que você trouxe, é muito uma questão de autoridade. Sabe aquela autoridade percebida? De quando eu olho, eu falo assim, caramba, esse cara sabe o que está falando. E às vezes eu vou com ele. Porque ele sabe o que está falando. E às vezes você não precisa nem empilhar nada. Você não precisa empilhar gatilho nenhum. Porque só o fato de você existir na minha frente, eu falo assim, esse cara tem postura. Esse cara sabe o que ele está falando. Pronto, ali já tá comprado já. E nesse contexto também, o Jordan comenta que para vender alguma coisa tem que ter uma necessidade explícita. Foi daí que vem a questão da venda da caneta, porque os atores ali, no caso, ficavam oferecendo a caneta para a pessoa, falando benefícios, essas coisas, mas a pessoa não tinha necessidade de comprar. E daí ele colocou uma cena falando, e se essa pessoa precisar assinar um contrato? Né? E daí sim vem a necessidade. Então, a pessoa vai comprar por uma necessidade de uma dor que ela tem que suprimir ali, ou por um desejo que se desperta. E a maioria das vezes as pessoas não observam isso, né?
E daí, nesse caso de vocês, e conseguir fazer essa leitura da pessoa, né, e tudo mais, com essas técnicas, eu acredito que fica fácil entender, né? Na verdade, o que a gente faz é tangibilizar isso. É como se ela não tivesse conseguindo pegar. Esse é o nosso papel, é trazer isso, tangibilizar e... Eu acredito que o ator do filme aí, o personagem do filme, ele usou um método que a gente chama de método ARC, né, que é atenção, retenção, conversão, que é o mesmo método que eu utilizo no YouTube para prender a atenção do meu público. Então, assim, hoje o maior ativo é a atenção. Tá todo mundo brigando por atenção. Por isso que os meus 3 primeiros segundos do meu vídeo, ele tem que chamar a atenção. Então, pode começar de uma forma inusitada, para todo mundo, nossa, o que esse doido está fazendo? E aí eu trago a mensagem. Ou seja, prendi a atenção. Ele prendeu a atenção fazendo uma linha, trazendo a atenção das pessoas. Ele conseguiu retenção contando uma historinha. Uma metáfora. E no final ele converteu para o que ele queria. Essa conversão ela pode ser uma chamada para ação, uma venda, ou ela pode ser simplesmente um convite para conhecer mais meu trabalho. Então nem sempre eu faço a venda. Por exemplo, hoje eu utilizo muito o ManyChat, que é uma ferramenta, aquela, comente, eu quero, e eu envio algo automático no direct da pessoa. E tá meio manjado que aquilo é venda, vai fazer venda. Então, de cada 10 ManyChat que eu faço, 2 eu vendo, 8 entrego o conteúdo. Então, fiz um vídeo lá falando do Tony Robbins. Eu falo assim, quer conhecer mais o trabalho do Tony Robbins? Eu tenho um outro vídeo no meu canal do YouTube que eu vou falar mais sobre esse tema. Comente aqui abaixo, Tony Robbins. Enviou. A pessoa foi lá, assistiu, ela viu que eu não ofereci nada. Eu só engajei e ela já sabe, pô, o Lucas, olha, ele está entregando conteúdo. Então, conteúdo, venda. Aí eu abro uma venda. Conteúdo, venda. Não é o cara chato que vende, não é o quer pagar quanto, né? Tô ali só vendendo, não. Conteúdo, venda. Então, o método ARC, prenda a atenção, consiga reter a atenção e depois chamada para ação, conversão. Aí você converte para alguma coisa. Para uma venda, para um outro conteúdo, ou para fazer parte da comunidade, ou para entrar no grupo VIP de WhatsApp, para ter o pertencimento. Eu acredito que foi isso que ele utilizou, porque todos ali ficaram, né, hipnotizados pela historinha que ele estava engajando as pessoas. Faz sentido. E quanto mais técnica você tem na mão, mais você sabe sobressair, por exemplo, numa palestra. Eu estava numa formação, aí eu fiz uma dinâmica lá de mentalismo. E assim, você coloca 2 pessoas, aí você toca no ombro de uma, aí a outra sente do outro lado. E aí eu fiz, né, toda uma encenação brincando ali, né, fechei o olho, falei assim, ó, toquei 2 vezes. Aí a pessoa do outro lado levantou a mão, assim, ó, senti 2. Aí todo mundo, como assim? Se você está tocando na uma, a outra está sentindo? Só que ninguém viu que eu já tinha tocado lá, né? E aí o que acontece? Chamei a atenção, retive, aí eu até brinquei com eles, falei assim, agora é a hora de eu vender um colchão aqui para vocês. Porque tava todo mundo assim, ó. Como? Então, o processo de venda é muito parecido com o processo de hipnose. Porque eu também não consigo hipnotizar uma pessoa que não presta atenção. Eu falo assim, olha para a ponta desse dedo, e ela... Não, sabe? Atenção. Prendeu a atenção, gerou a expectativa, deu o comando. E o comando, aquela sugestão do comando, ela vai entrar não porque ela é boa, mas porque o contexto foi criado. Ô Lucas, isso pode ser utilizado assim para quebrar objeções? Por exemplo, para reenquadrar uma pessoa, porque ela pensa de uma forma, né? Ela pode mudar o seu jeito daí de pensar para poder, talvez, realizar ali a venda de um produto, no caso. Com certeza, com certeza. Na PNL a gente fala muito desse reenquadramento. Certo. Reenquadrar, se adaptar, criar um novo contexto. Às vezes uma coisa não funciona num contexto, mas funciona em outro. E às vezes é o ambiente. Às vezes precisa de trocar o ambiente. O ambiente era barulhento. Não, aqui eu preciso desconfortável. Eu gosto mais de estar assim, mais descontraído. Tem lugares que o ambiente é a emoção que vende. É muito relativo. Por isso, conhecer o público é fundamental. Conhecer quem você está comunicando é fundamental. Por exemplo, vamos supor que tem uma empresa que não realiza venda toda semana, por exemplo.
E daí a gente coloca um cenário para essa empresa que, se ela já imaginou como que seria o cenário financeiro dela se ela vendesse todos os dias. Então, ela já começa a imaginar que ela poderia ter um faturamento maior, né, e poderia realizar alguns feitos, contratar mais funcionários, fazer uma ampliação. Sim. Isso daí já é uma mudança aí de contexto, né? O imaginar já é, né? Como seria ser, já é. A neurociência já nos mostra que quando nós imaginamos com clareza mental uma cena, um objetivo, já se cria no cérebro a estrutura neuronal para aquilo, como se criassem as circuitarias neuronais prontas, ou seja, a gente visualiza, a gente cria, a gente prepara para a ação. Então, vender é um processo de imaginação. É um processo de convidar o cliente ao imaginário. E a melhor maneira de fazer isso é contando histórias. Porque as histórias, elas conectam e não tem como se discordar de uma história. Você pode discordar de um fato. Essa caneca é branca ou bege? Não, ela é branca, eu estou vendo. Mas se eu falar assim, era uma vez, né, um fazendeiro que tinha uma caneca bege. Ah, não, é vermelha. Não, é uma história. Você não vai discordar. Então você cria um contexto. Pode ser uma história metafórica, pode ser uma história sua, pessoal. O que é o storytelling? O storytelling é a minha própria história. Tem a técnica do storytelling também, tá? Querem saber a técnica? Por favor, pode compartilhar. A técnica é assim, ó. Eu abro uma história fictícia ou de alguém. Eu trago essa história para mim, eu faço uma relação com a minha pessoa. Depois eu trago ela para você. Então, vamos supor que... Como se fosse a jornada do herói. Vamos supor que eu quero vender uma solução de marketing digital para você. Você certo. Trabalha com isso, né? Então, eu falo assim, sabe? Era uma vez um pescador que ele saía para pescar todos os dias com a sua varinha, o seu anzol. E quase que não conseguia pescar. Raramente ele fisgava um peixe. Um dia, ele viu um outro pescador pescando com uma rede. E ele não conhecia como era a pesca com rede. E ele via esse pescador voltar no final do dia, cheio de peixes na rede. Ele falou, tem alguma coisa errada. Porque ele pega vários peixes, eu pego pouco, eu fico aqui mais tempo do que ele. E ele foi lá perguntar para esse pescador como era pescar com a rede. E o pescador falou, olha, existe uma técnica certa, um momento certo de eu jogar a rede. E assim eu consigo pegar vários peixes de uma vez. Eu, na minha vida, ela trouxe para mim, eu na minha vida também, quando eu comecei a divulgar meu trabalho, eu comecei apenas no boca a boca. Que não é ruim, mas é demorado. Mas quando eu conheci o marketing digital, aí eu pude escalar o meu negócio como uma rede mesmo. Uma rede de contatos que levou minha propaganda para todo o Brasil. E eu fico aqui me perguntando, e você? Será que você vai continuar pescando com a sua varinha simplinha ou você quer aprender a pescar em rede? Isso é um storytelling. Não tem como quebrar essa história, porque ela é uma história minha, é história fictícia de alguém também. Então, eu conto uma história. Jesus começava muito assim, né? Ele ia contar uma parábola, ele dizia, era uma vez o pescador, o fazendeiro. Quando você começa com era uma vez, é o método da Disney. Era uma vez. E aí um dia, tal coisa aconteceu. E no final, foram felizes para sempre. Aí eu conto da minha história pessoal e aí eu jogo para você. Eu consigo perceber que talvez essa pessoa que pescava com uma varinha só e quase nem pegava peixe, talvez ela, enquanto estava naquele momento sozinha, talvez ela não tinha essa necessidade bem explícita, né? Sim. Mas a partir do momento que ela viu que existe um contexto maior, que ela poderia estar pegando mais peixes e com a rede, ela conseguiu mudar uma visão. E olha só, ali, eu não né? precisei falar assim, ei, quer fechar uma parceria comigo de marketing digital para eu te ajudar a vender melhor? Não quero, não estou afim disso, ter que gastar dinheiro, não quero. Mas quando eu começo contando era uma vez, a pessoa já, conta mais sobre isso. E no final eu ainda mando assim, faz sentido para você? É claro que faz. É nesse momento que daí ela pede para comprar, né? Porque daí a necessidade está bem explícita. E aí vai no como. E agora? Temos os produtos aqui, qual você quer, né? O de X, ou 2X, ou 4X? Aí eu dou opções, e aí a venda acontece. Eu tenho uma palestra sobre ansiedade. Eu começo com uma metáfora.
tem uma introdução de vídeo, mas quando eu entro, eu falo assim, certa vez um menino em uma aldeia de pescadores via de longe um senhor fazendo uma linda dança. Ele se abaixava, se levantava, ele foi se aproximando desse senhor e quando ele se aproximou, ele percebeu que esse senhor pegava várias estrelas do mar encalhadas. E aí esse menino se aproximou dele e falou assim, mas o senhor está doido? O senhor não vai conseguir salvar todas essas estrelas do mar. E esse senhor pegou essa estrela do mar, olhou para essa e falou assim, mas essa aqui, eu vou fazer a diferença na vida dela. E jogou novamente ao mar. Essa estrela sou eu. Aí eu conto aquela história de quando eu entrei no curso a primeira vez, que é uma história real, igual eu estava falando para o Lucas, arrogante, prepotente, eu sou bom, e o cara foi me quebrando. Eu falei assim, essa estrela sou eu. Só que até quando você vai querer ficar salvando as outras pessoas sem antes olhar para dentro de você? Aí eu começo a palestra numa jornada de o quê? Né? Não como, né? O quê? Aí quando eu fecho, eu falo assim, 12 vezes, como que tá? Entendeu? Sem Só fazer... Crédito ou débito? É isso. Crédito ou débito? Então, nessa jornada. Vinícius, aqui na agência a gente fala muito ali para os nossos clientes de criar funil, de desenvolver ali estratégias para, de fato, trazer clientes pela internet. E você tem aqui 4.000 alunos ali que você já teve nos seus cursos, nas suas mentorias. E conta um pouquinho para nós como foi todo esse caminho, assim, como que você começou, porque tem muitas pessoas que eu acho que vem, quem está lá no topo, quem já cresceu bastante, quem já está faturando talvez ali bastante, e pensa que é muito difícil aquele caminho para ele chegar até lá. Mas eu acho que todo mundo tem um começo, todo mundo começa do zero. Mas conta para nós um pouquinho de como que foi essa tua jornada. Legal. Hoje eu tenho a honra, né, de estar com quem eu iniciei nessa jornada, que foi o Lucas. O Lucas, ele foi o primeiro curso mesmo, assim, eu não sabia nada, se era de comer, se não era. Eu falei, vou lá. E lá eu tava com total dúvida, assim. E aí o que acontece? Fiz o treinamento, fui entendendo, aí de lá eu fui buscando outros e outros e outros. E aí, simplesmente, esse poder da ação, da coragem, essa virtude da coragem de falar assim, vou fazer, vou atender. Ele está falando que já dá, então vamos fazer. E aí foi o que eu fiz. Eu comecei a atender do meu jeito, da minha forma. Os outros fechavam os olhos assim. Eu tinha um papel onde eu lia para não perder, porque eu estava aprendendo. E isso eu não tenho vergonha nenhuma de contar até hoje, nas formações que eu dou. Eu lia. E eu comecei numa salinha que mal cabia eu e o paciente. Só que dali eu fui criando um nome, as pessoas foram divulgando, eu não sabia cobrar, eu não sabia me dar o valor. Então, o que acontece? A partir desse momento, que eu cobrava muito abaixo, mas muito, muito abaixo mesmo, que não pagava nem minha ida para a sala. Ali eu fiquei atendendo durante 1 ano e meio, de um jeito totalmente torto, assim, sabe? Nesse momento, eu comecei a ganhar nome, comecei a me valorizar, essa questão da oferta e demanda, comecei a crescer preço. E começou a vir esse volume. Quando começou a vir o volume, eu não estava preparado. Não tinha sistema, não tinha funil, não tinha ninguém, era só eu. Comecei a atender embolado, do jeito que dava. E vou te falar, eu posso dizer que a empresa se concretizou agora, depois de 4 anos. Porque hoje eu atendo um grande time de futebol, atendo alguns nomes por aí, e quando eles chegaram, eu não estava preparado também. Então, a mensagem que eu tenho para passar para essas pessoas parece até clichê, sabe? Motivacional, quando você escuta assim, apenas comece. Mas, de fato, o teu caminho ele vai se fazendo nessa caminhada e você não sabe o que você vai encontrar no meio. Falaram que eu era louco, que eu ia passar fome, dificuldade, porque eu ganhava tanto e, de repente, baixou 8 vezes menos na época, quando eu iniciei. Então, todos esses processos, eles vão sendo desenvolvidos. O problema é quando você tenta dar um passo maior que a perna, porque você não se conhece, a tua identidade, você mira a régua do outro, que já está no nível 10, você tem que começar do zero. Então, a maior sugestão que eu posso dar é buscar a tua identidade, quem de fato você é. Porque isso vai fazer com que você pare de olhar para os outros,
com que você entenda o seu momento. Quando eu comecei a melhorar, que eu fiz a clínica e tudo mais, falaram que eu tinha que andar de carro importado, falaram que eu já tinha que contratar a secretária, falaram que eu tinha que ter isso, um monte de coisa. Contratei a secretária agora, porque era o meu tempo. Estou contratando todos os funis de venda agora, todo o processo, porque é o meu tempo agora. Então, assim, as pessoas pensam muitas vezes o contrário. Eu preciso ter um lugar maravilhoso, lindo, rodando super bem, processos, pessoas, para começar. E, na verdade, não, só começa. E eu fui ajustando isso nas pancadas mesmo. Então, assim, só começa. Só começa. Vai dar certo. Que lição. Que história também, né, Vinícius? E é verdade, eu acho que mas o começar eu acho que é difícil. A pessoa dá aquele primeiro passo, mas... Olha, tem um canto da minha clínica que toda vez que eu olho para ele com intencionalidade eu choro. Eu choro até em inauguração de mercado. Por quê? Porque teve dias que eu sentei lá, eu chorava igual criança. E eu me emociono até hoje. Porque eu falava assim, eu não vou dar conta. Entendeu? Eu gastei 300 pau lá, né? Não vou dar conta. E hoje eu olho, né? Tipo, Lucas aqui do lado e tal. Falo, caramba, onde a gente está chegando? O meu nome está em Dubai hoje. Sabe? Então, o que acontece? Eu falo assim, vale a pena. E a minha missão hoje é justamente transformar vidas, é ajudar pessoas, é se tornar verdadeiramente interessado na vida delas, né? Não é... E olha que interessante, lá atrás, por pitch de vendas, eu forçava choro, olha que coisa doida. Só que quando eu me entendi, quando eu busquei minha identidade, eu falei assim, peraí, se eu quero chorar, eu vou chorar, ponto, acabou, tá tudo certo. Isso muda a tua vida. Então é esse olhar para dentro mesmo, é ter essa sensibilidade, é isso que o Lucas falou, ter essa tranquilidade de você falar assim, ó, tá tudo bem, se não for agora, vai ser daqui a pouco, mas respeita teu processo, respeita o seu tempo, você vai chegar lá. Perfeito. E o Lucas tem 20 mil alunos em suas formações. Quanto tempo, Lucas, para você conseguir conquistar 20 mil alunos? Olha, então, semelhante ao Vinícius também, eu só comecei, né? E quando eu comecei, eu ia para uma praça pública, eu tinha um banner escrito hipnose grátis, experimente aqui. Eu pendurava um banner numa árvore e ali fazia hipnose nas pessoas. E aquelas que se interessavam, eu dava um cartãozinho do meu atendimento. Meu primeiro consultório foi na minha própria casa. O meu segundo foi na farmácia do meu pai. O terceiro já foi na Avenida Paulista, em São Paulo. Então, tudo é uma escadinha. Hoje eu tenho equipe de marketing, eu tenho equipe de inteligência artificial que trabalha para a gente tem empresa em Miami que certifica os nossos treinamentos pelo mundo, vendo cursos em inglês, em espanhol, né? Mas eu comecei num parque público fazendo hipnose de graça, com o celular todo quebrado, que eu emprestava para alguém e falava, filma aí que eu vou pôr na internet. Então, às vezes a pessoa quer começar já num nível profissional, uma de câmera, uma de equipamento. Comece e dê sequência, não pare, continue, né? Mas basicamente quando eu surgi, hoje eu estou com 37 anos, eu comecei a dar cursos com 28 anos. E no primeiro ano que eu comecei a dar cursos, foi muito rápido. Em um ano, eu já era o professor que mais dava treinamentos de hipnose no Brasil. Porque eu já vim dessa era digital, né? Então os figurões que davam aula de hipnose, assim, eles não se adaptaram a esse mercado digital. Então, quando eu já surgi com essa pegada, eu cresci muito rápido. Muito mais rápido do que eu imaginava, né? Levei muita pedrada, obviamente, até me estabelecer. Hoje eu sou muito respeitado na minha área, até pelos professores antigos. Mas quando eu surgi, quem é esse garoto que está chegando e quebrando tudo, né? Eu já cheguei disparando, assim, já lotando turmas e o canal do YouTube destruindo, crescendo. Mas eu cheguei no momento certo, na hora certa, com muita intensidade, com muito coração. Sabe, eu lembro que eu não tinha nem roupa direito para vestir, roupa chique para dar curso. Eu ia com o que eu tinha. Eu falava com o meu coração e as pessoas amavam aquilo. E hoje eu tenho todas as facilidades para fazer o lançamento que eu quiser, da forma que eu quiser, mas eu procuro manter a mesma essência, sabe? O mesmo coração, a mesma abertura.
E é isso, a gente tem hoje mais de 15 cursos online diferentes no nosso site, no lucasnaves.com.br, e tem as formações presenciais de hipnose, de PNL, tem o Metacampo, que já vai mais para o lado da física quântica, tem mentorias, né? E as pessoas, para saberem mais informações, basta seguir, né? Me seguir nas redes sociais e acessar o meu site, e lá você vai ter mais informações. Lá no Instagram é o Lucas Naves Oficial, no YouTube é o Lucas Naves Hipnose. Lá tem mais de 1000 vídeos gratuitos, para quem quiser fazer um Navisflix lá e se deliciar com os vídeos. Tem muito conteúdo legal. E quem quer se aprofundar mais, quem quer se qualificar profissionalmente, estamos à disposição. É isso aí. É isso aí. Ok, então quero agradecer aqui a presença do Vinícius Campos, do Lucas Naves. Muito obrigada. Lucas veio de São Paulo. Eu moro em Vinhedo, ao lado de Campinas. Ele está aqui visitando aqui em Apucarana o Vinícius. Vinícius trouxe essa oportunidade para a gente poder gravar esse episódio aí com os dois. Isso aí. Eu Agradeço adorei, muito. pessoal. E você que gostou também, comenta aqui pra gente. Quem quiser seguir, Vinícius, fala para o pessoal também como que o pessoal Meu te Instagram encontra. está @souviniciuscampos. Muita informação sobre ansiedade, sobre como você se livrar, de fato, livre de medicamentos, totalmente natural. Isso aí, É show isso de aí. bola. Maravilha. Muito obrigada pela Obrigado, presença pessoal. de Gratidão. vocês. Eu que Obrigado. agradeço. E chegamos ao final aqui de mais um episódio. Toda sexta-feira, às 3 horas da tarde, tem um episódio novo aqui, episódios com convidados novos, falando sobre vendas, falando sobre como vender mais. E muito obrigada, patrão. É isso aí. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima. Dr. Honoris Causa em Psicanálise, pós-graduado em Neurociência. Ô, Luiz, eu vou começar tudo de novo, senão você vai sofrer demais. E hoje nós estamos recebendo aqui o Lucas Naves. Eu acho que eu tenho que mudar o sobrenome. Vou começar com o Vinícius. Vamos ver se vai. Se muda. Hoje nós estamos recebendo aqui o Vinícius Campos. Ele é neurocientista Vinícius, peraí. Neurocientista e hipnoterapeuta. Meu Deus. Vamos lá, de novo. Eu acho que eu vou começar só na parte. Eles mexem com hipnose, tá, gente? Não, fala assim, ó, eu sou a Karina, né? Ó, os caras tá aqui, não vai meter o pau. É o Vinícius e o Lucas, gente. Eles vão falar o que eles fazem. Eu vou deixar pra vocês, Vinícius e né? Lucas são É uma isso. dupla sertaneja. Não, vai sair. Não, qualquer Como e agora? É. Temos os produtos aqui. Qual você quer, né? O de X, ou 2X, ou 4X. Aí eu dou opções. E aí a venda acontece. É isso aí. Mas vou usar o teu corte como criativo. Eu tô precisando de alguns aqui. Boa. Isso. Isso aí. Mais um episódio, patrão. Mais um episódio. Isso aí. E pra você que gostou aqui do nosso... vou falar o que no final agora? Esqueci agora. Ó, Faz assim, ó, vapo. eu vou dar um joia. Vai falar, Vou vai dar o até- joinha, né? Até a próxima. Ok, então eu vou voltar essa daqui pro agradecer.